Que bom ter você por aqui, no nosso minuto de reflexão. E hoje nós vamos refletir sobre algumas coisas sempre interessantes. Toda vez que o homem pensa, é coisa boa. O problema é que o homem, apesar de ter a capacidade de pensar, ele não para muito para pensar, né? Mas sempre quando nós pensamos, nós conseguimos produzir sabedoria ou alguma coisa de bom. Tem um versículo na Bíblia, um salmo, que fala: Pede-me e eu te darei as nações por herança. De quem é essa herança? De Jesus. E que herança é esta? É o mundo. Ou seja, a Bíblia está dizendo que as nações, que o mundo é a herança de Jesus. Interessante isso, né? Nós vamos morrer e quando a gente morre a gente deixa uma herança. E essa herança vai ficar para o Filho de Deus. Ele é o herdeiro de todas as coisas. Deus criou todas as coisas. Tudo que foi criado por Deus. Deus criou até o nada. Aí você pensa assim, impossível. Como que alguém pode criar o nada? Eu explico para você. Imagine que Deus criou tudo. Agora, se Deus se retira e retira tudo, o que sobra? Se Deus se retirar e retirar tudo, não sobra nada. É assim que Deus criou nada. É dessa forma. Onde tem Deus, tem tudo. Onde tem o Senhor, não tem nada. É assim que Deus criou nada. Apenas com a sua ausência. Mas isso é apenas um trocadilho de palavras que faz a gente pensar no poder e na capacidade de Deus. Mas ele criou todas as coisas para o homem. Deus não precisa de água, não precisa de comida, não precisa de sol para esquentar e nem de frio. Deus não precisa de nada disso. O homem precisa. Deus criou a terra para o homem, correto? E o homem, Deus criou o homem para si, correto? Então vamos entender. Deus criou a terra para o homem e Deus criou o homem para ele, para adorá-lo. Porém, o homem prefere adorar aquilo que Deus criou para ele. É um trocadilho interessante, né? Deus criou o mundo para o homem. E Deus criou o homem para adorar a Deus. Mas o homem prefere adorar aquilo que Deus criou para ele. Estranho isso, né? É o efeito da queda. É difícil explicar as ações e a natureza do homem, né? Mas o homem prefere adorar a natureza. Muito bem. Nós falamos sobre herança. Você acha justo que uma pessoa gaste uma herança e deixe o herdeiro sem nada? Você vai falar assim, não acho justo. Eu acho que uma pessoa tem que cuidar daquilo que o herdeiro vai herdar. Ele gastar tudo não é legal, não. Imagina um tutor que está cuidando de um dinheiro para quando o filho crescer, ele herdar. E esse tutor gasta tudo. Aí quando chega lá no juiz, no advogado, ele fala, não tem mais nada não, eu torrei tudo. Esta pessoa é o homem. O homem está gastando esta herança. E que herança é essa? São as nações, correto? O homem está gastando. E quando o homem destrói o mundo e a criação? Ele destrói quando ele abandona o seu propósito. Jesus virá e ele virá para herdar as nações. Mas o homem está destruindo essa herança quando ele deixa de cumprir o seu propósito. Quando a gente fala em destruir o mundo, você pensa assim, o homem está destruindo o mundo mesmo. Olha só, desmatamento, fogo na Amazônia. Para com isso, meu querido. Acorda para a realidade. Eu não sou a favor de queimar a floresta. Claro que não. Mas vamos pensar aqui uma coisa. Você põe fogo numa floresta. O que acontece com essa floresta daqui a 20 anos? Ela cresce e se torna uma nova floresta. Quem mora no Rio de Janeiro, não sei se tem alguém que está me assistindo que mora no Rio de Janeiro, a famosa Floresta da Tijuca, que é uma floresta linda, ela foi plantada na época de Dom Pedro II. Foi desmatado, né? Faltou água, o pessoal, vamos revitalizar esse local. Plantaram ali árvores e hoje tem a floresta.
Então a natureza tem a capacidade de se regenerar. O homem não tem. Nós morremos e acabou. Mas a natureza tem, porque Deus deu à natureza essa força. Então, quando nós falamos em destruir a herança, nós não estamos falando exatamente de queimadas e de qualquer coisa. Não que eu seja a favor, mas nós supervalorizamos essas coisas e esquecemos que quem destrói o mundo somos nós. Não com o nosso uso, não. Nós destruímos a herança de Deus quando nós abandonamos a moral ou a ética, que são palavras sinônimas. Vamos pensar um pouco sobre moral e ética, para que você entenda. A moral é a capacidade do homem de ordenar as suas ações, ou seja, eu domino o que eu faço. Todo homem que domina suas ações é um homem que tem moral. E quando eu falo de moral, já é um conceito de filosofia, tá? Não é um conceito religioso. Mas até o fato de você fazer um regime é um domínio de ações. E se você está dominando as suas ações, você tem uma moral. É estranho, né? Então, todas as práticas que degradam o homem, e toda vez que o homem ele domina essas práticas, ele está cultivando a sua moral. Filosofia é um pouco complicada, né? Mas vamos tentar entender, vamos raciocinando junto. Os homens e os animais, eles possuem instinto, mas apenas o homem consegue dominar os instintos. Então, um animal, quando se acasala, ele se acasala por instinto. Chega a época de acasalar, ele se acasala. Você pode notar que uma fêmea não aceita o macho se ela não estiver fértil. Os animais se acasalam durante o período de fertilidade. Somente o homem consegue se acasalar fora de período fértil. Os animais agem por instintos. O homem tem a capacidade de dominar o seu instinto. Percebeu? Mas só que ele não domina, né? Paciência. Muito bem. O que é uma paixão? A paixão é quando o instinto domina a nossa vontade. A Bíblia fala de paixões da carne, né? Glutonaria, bebedices, prostituição, idolatria. O que é isso? São paixões. E toda vez que esses instintos dominam o homem, ele se apresenta no homem como uma paixão. Paixão é algo que domina e destrói a ética, correto? Você não vai deixar de ter instintos, mas você deve dominá-los. Pensa um pouco nos seus instintos. Instintos sexuais. Eu tenho instintos sexuais certos, eu tenho instintos sexuais errados. Tá, você domina os seus instintos? Você domina o seu adultério, a sua fornicação, a sua prostituição, ou coisas aqui que eu não posso falar? Se você não domina essas coisas que eu não posso falar, você está com a sua moral ou a sua ética destruída. Por quê? Porque os seus instintos dominaram a sua vontade e você está sendo dominado por uma paixão, correto? Qual é o conceito de vício? O vício é o domínio das nossas vontades pela paixão. Quando uma pessoa se torna totalmente dominado pelas paixões, ele é um viciado. Você pode viciar em comida, você pode viciar em bebida, você pode viciar na área sexual, você pode viciar em todas as áreas. E todas as vezes que há um domínio dessas suas vontades pelas suas paixões, você está viciado. E concluindo o raciocínio, eu comecei falando sobre preservar o mundo para o herdeiro que é Cristo. Todas as vezes que nós destruímos a moral e a ética, nós estamos destruindo a herança do Senhor, que são as nações. Pede-me e eu te darei as nações por herança.
Não, Adilson, eu não concordo. Eu acho que a gente está destruindo a herança de Deus quando a gente põe fogo nas matas. É o que eu disse. Se você pôr fogo nas matas, elas regeneram. Vai voltar a crescer tudo outra vez. Desde que eu nasci se fala em incêndio na floresta amazônica. Se a natureza não se regenerasse, não existiria uma árvore em pé na Amazônia. Porque todo ano, você já notou isso? É o recorde de queimadas na Amazônia. Recorde sobre recorde. E olha que eu tenho 63 anos e eu ouço isso desde que eu nasci. Correto? Agora, por que a floresta amazônica não acaba? Porque a natureza tem a capacidade de se regenerar. Mas tem uma coisa que a natureza não consegue se regenerar. Quando o homem contamina a terra com o seu pecado. Quando o homem contamina a terra com a falta da prática da moral. Tá bom? Pensa um pouco, reflita um pouco sobre esta maneira de ver as coisas. Tá bom? Fique bem e fique com Deus.